Se você tem medo de investir em renda variável e acha arriscado colocar o seu dinheiro em ações, fundos imobiliários, ETF, fica nesse vídeo até o final que eu tenho uma solução para você. Galera, se você não investe em nada e deixa o seu dinheiro parado na poupança, você sabia que o banco está tendo lucro em cima de você? Isso mesmo. Pessoal, se vocês não se sentem confortáveis em investir em renda variável, no mínimo vocês deveriam investir em renda fixa. Eu não entendo nada de renda fixa. Então vocês já vão sair desse vídeo sabendo pelo menos o básico sobre renda fixa. Os meus investimentos são em renda variável, mas eu também tenho investimento em renda fixa, que nada mais é do que 6 meses do meu custo mensal, que é chamado de reserva de emergência. Galera, a gente que investe em renda variável, a gente tem que ter um valor separado. Caso venha acontecer algum imprevisto, a gente não precisa vender nossos ativos. Aí a gente já tem aquele valor ali separado para a gente poder estar usando. Mas voltando aqui, pessoal, o primeiro passo é vocês entenderem o que é renda fixa. A renda fixa nada mais é do que uma categoria de investimento onde o investidor empresta o seu dinheiro a um emissor e recebe um retorno em juros. Mas quem é o emissor do título? São empresas, ou os bancos, o governo. Como assim? Eu posso emprestar meu dinheiro para o governo? E é confiável? Sim, pessoal, vocês podem emprestar o seu dinheiro para o governo através do Tesouro Direto. E por incrível que pareça, é um dos investimentos mais seguros que tem. Se caso acontecesse algum desastre aqui no Brasil, antes do governo quebrar, as empresas, os bancos já estariam quebrados. E se mesmo assim, depois dos bancos, as empresas já estarem quebrados, o governo viesse a quebrar, eles têm o poder de imprimir mais dinheiro. Ou seja, vocês teriam o seu dinheiro de volta. Galera, eu vou explicar de uma forma mais fácil para vocês entenderem como que funciona a renda fixa. Vamos supor que vocês estão comprando um título de renda fixa, essencialmente emprestando o seu dinheiro ao emissor do título. Como eu falei para vocês, o emissor pode ser o governo, através de títulos públicos como o Tesouro Direto, ou empresas privadas como os bancos, através de CDB, LCI, LCA, e em troca vocês receberiam o dinheiro de volta com juros depois de um tempo determinado. Mas o que é CDB, LCI e LCA? Calma, pessoal, vamos por partes. Eu vou explicar primeiro o que é CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que papéis que os bancos criaram para pegar dinheiro emprestado das pessoas através de investimentos. Existem 3 tipos de investimentos no CDB: pré-fixado, pós-fixado e o híbrido. O pré-fixado, galera, a taxa de juros é definida no momento da aplicação. Isso garante que você saiba exatamente quanto o seu dinheiro rendeu até o final do vencimento. Vou deixar um exemplo aqui para ficar bem mais claro. Vamos supor que eu investi R$1.000 no CDB pré-fixado com a taxa de juros de 15% ao ano, com o vencimento em 2026. No final do meu investimento em 2026, eu vou ter exatamente R$1.150. Galera, isso pode ser bom ou pode ser ruim. O lado bom é que se a taxa Selic cair, os meus rendimentos vão ficar acima da inflação. Porém, tem um lado ruim. Vamos supor que a taxa Selic suba para 17%. Nesse caso, os meus rendimentos vão ficar abaixo do pós-fixado. É importante lembrar, galera, que sobre os rendimentos do CDB incide um imposto de renda que segue uma tabela regressiva conforme o tempo dos investimentos. Como o meu investimento foi de 2025 a 2026, ou seja, de um ano, a alíquota do IR é de 17,5% sobre os meus rendimentos. Eu vou estar deixando aqui uma tabela regressiva para você estar dando uma olhada. E como que é feito esse cálculo? Você pega o valor investido, que foi R$1.000, e multiplica por 15%, que é a taxa anual, que é igual a R$150, que é o seu rendimento bruto. Depois você pega o seu rendimento bruto, que é os R$150, multiplica por 17,5%, que é igual a R$26,25, que é o imposto de renda que você vai ter que pagar. Em seguida, você pega os R$150, subtrai por R$26,25, que é do IR, que é igual a R$123,75, que é o seu lucro líquido. No final do vencimento, você vai ter R$1.123,75. Então, galera, deu para entender aí sobre o pré-fixado? Agora eu vou estar explicando sobre o pós-fixado. Pós-fixado significa que o seu dinheiro é variável e segue o desempenho de um indicador econômico, como a taxa CDI ou a taxa Selic, sem saber exatamente quanto você vai receber no vencimento. É como a conta de um plano de um celular pós-pago. Você tem uma ideia, mas só sabe o valor final quando a conta chega. A taxa pós-fixada está presa a um índice que pode ser o CDI, o IPCA ou a taxa Selic. Se esse índice ele sobe, os seus investimentos também sobem. Se ele cai, os seus rendimentos também caem. Você não sabe o valor exato do ganho,
mas sabe que ele acompanha as oscilações do mercado. O retorno acompanha o índice, o que ajuda a proteger o seu dinheiro de perder o valor. Se a economia vai bem e os juros sobem, seus investimentos tendem a render mais. Em alguns casos, como empréstimos, a taxa pós-fixada pode começar com valores mais baixos, facilitando o orçamento inicial. Se você tem um investimento que rende 100% do CDI e o CDI está em 10%, os seus rendimentos vão ser de 10%. Mas se o CDI baixar para 5%, os seus investimentos passarão a render 5%. Vocês entenderam que os rendimentos mudam conforme o CDI variam? Galera, agora vamos falar um pouco sobre o CDB híbrido. O híbrido nada mais é do que uma junção dos dois tipos, o pós e o pré. Geralmente, o híbrido paga uma taxa fixa mais o CDI. Vamos supor que o híbrido esteja pagando uma taxa fixa de 5% mais um pós do CDI. Ou seja, se após um ano o CDI pagar 12%, você vai receber 12% do CDI mais um pré-fixado de 5%, que daria um total de 17% ao ano. O mais comum, galera, é o CDB usar indexador ao invés de usar o CDI. Eles usam o IPCA. O IPCA é uma inflação que também é uma taxa. Geralmente vocês vão encontrar investimentos pagando IPCA mais 5, IPCA mais 6. Então, se a inflação der 10% ao ano, vocês vão receber 10% mais o IPCA, que é a taxa fixa. Esse tipo de investimento é interessante porque vocês sempre vão ganhar acima da inflação. Agora vamos falar um pouco sobre liquidez. Galera, presta atenção nessa parte aqui que é muito importante. Liquidez é a capacidade de transformar os investimentos em dinheiro. Vocês lembram que eu tinha falado que eu tinha criado um fundo de emergência? Pois bem, o fundo de emergência, galera, é um tipo de investimento com liquidez diária, ou seja, você resgata o seu dinheiro a qualquer momento. As vantagens que te permite ter acesso rápido ao dinheiro, o que é fundamental para imprevistos ou oportunidades inesperadas. A desvantagem é que investimento com liquidez diária tem rendimentos menores que investimentos com prazos mais longos. Existem alguns investimentos que você só consegue resgatar o seu dinheiro em uma data determinada, por isso você deve ficar muito atento na hora que contrata um investimento. Agora vamos falar sobre o LCI e o LCA. Galera, o LCI e o LCA são títulos de renda fixa que representam um empréstimo do investidor para o banco, que é destinado a financiar o setor imobiliário ou o agronegócio, que também inclui a isenção do IR, que é o imposto de renda para a pessoa física, e é considerado um investimento aí com baixa liquidez e com carência e prazo por resgate. A sigla LCI significa Letras de Crédito Imobiliário e a LCA são Letras de Crédito do Agronegócio, e também são emitidos pelo banco. A remuneração aqui pode ser pré-fixada, que é a taxa fixa, ou pós-fixada, que é atrelada a um índice como o CDI, ou o híbrido, que é uma combinação de taxa fixa com o índice de inflação como o IPCA. Galera, todos esses investimentos são cobertos pelo FGC. O FGC é um fundo garantidor de crédito. O limite de proteção é de até 250 mil por CPF ou por instituição financeira, com um teto total de 1 milhão a cada 4 anos. Se você tem 250 mil aplicado em um CDB do banco A e 250 mil no banco B e ambos quebrarem, você recebe 250 mil de cada um, pois são bancos diferentes. Se o banco quebra, o FGC entra em ação e paga o investidor diretamente, normalmente em até 60 dias, ou seja, o seu dinheiro está protegido mesmo que a instituição não consiga devolver. Por isso, galera, antes de investir, verifique sempre se o seu investimento tem cobertura do FGC. É uma das formas mais seguras de você aplicar o seu dinheiro e dormir tranquilo, sabendo que o seu capital está seguro. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quero aproveitar aqui também para agradecer a todos vocês aí. O canal acabou de passar de 150 seguidores. É um canal novo que eu acabei de criar. Tem apenas 5 vídeos postados. Antes eu não entendia nada sobre investimento. Também não entendia nada sobre postar vídeo no YouTube, né? Para mim está sendo um processo de aprendizagem. E como eu falei em alguns vídeos aí, tudo que eu vou aprendendo, eu vou passando aqui para vocês, né? Porque tem muita gente que não entende nada sobre investimento. E é isso aí, galera. Espero que esse vídeo aí, de alguma forma, tenha despertado aí o interesse de vocês estar investindo também. O importante é a gente estar buscando aí, sempre estar melhorando aí a nossa realidade, né, financeira. E sobre os vídeos aí, a cada vídeo que eu for postando aí, eu vou tentando melhorar aos poucos, galera. Cada conteúdo que eu for postando, eu vou tentando melhorar, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, aperte no sininho aí para que vocês sejam notificados aí dos próximos vídeos que eu for postando, beleza, galera?